bem complicado. E aí, a gente vai começar pensando um pouco sobre o tema, né? E hoje a gente tem a Manu e a Lai aqui com a gente, o Engajamundo, durante o mês de maio, tá fazendo um esforço para a gente começar a se dedicar a entender um pouco mais sobre as questões ambientais de maneira interseccionais. E aí, a gente do GT Gênero pensou em fazer um debate mais relacionado com questões sobre moda sustentável, sobre como pensar novas alternativas, né, para as nossas possíveis soluções. E sendo assim, a gente convidou essas duas pessoas maravilhosas para estarem com a gente hoje, que aceitaram o nosso convite, e é muito bom ter vocês aqui, né? Então, a Lai, ela é do Costuraê, a Manu, a Nai pode explicar um pouquinho mais pra gente? Quer explicar, Nai? Nai? Tá mutada, amiga. Tá. Conseguiu, amiga? Só um instante que tá bugando aqui. Bem, a Manu, já que a Nai não tá conseguindo liberar, faz um trabalho incrível com mulheres mais relacionadas a questões sobre costura também, e elas vão, ela tem uma organização com ela fundadora, e aí a gente vai escutar um pouquinho sobre as experiências delas, e cada uma vai ter em torno de 20 minutinhos para falar. Se quiserem passar também, a gente vai administrando isso, mas eu também vou estar aqui para ajudar nisso. E aí a gente pode começar agora, né, falando sobre isso. E eu queria convidar a Manu para falar um pouquinho logo de início. E após a gente passa para lá e depois a gente abre o debate, tá legal? Beleza, começo? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, tá tudo ótimo, amor. Eu sou das antigas, então eu não estou acostumada com essas primeira conversa assim virtual em grupo que eu faço. Bom, gente, boa tarde a todas e todos. Eu vejo que tem alguns rapazes aqui também. Eu sou a Manu. Para quem não conhece, a minha empresa chama Mulheres do Sul Global, que é um ateliê de costura que funciona no Rio de Janeiro para o empoderamento econômico de mulheres refugiadas. Eu sou carioca, acho que dá para perceber. E acho que a primeira abordagem que eu quero colocar aqui para vocês, assim, com muito coração aberto, é que eu, até começar o Mulheres do Sul Global, que hoje tem 3 anos, eu nunca tinha trabalhado com economia circular no segmento têxtil e nem arrisco a dizer moda, que é uma outra plataforma, enfim. É muito diferente das experiências profissionais que eu tinha tido até então. E quero fazer um retrospecto para poder contar um pouquinho para vocês como é que foi a minha motivação, né, de ter uma empresa de impacto social com esse foco, né, mas acho que é importante dizer assim, o que é o Mulheres do Sul Global? A gente é uma ateliê de costura com uma proposta de fazendo com que mulheres em situação de refúgio, a começar pela minha cidade, que é o Rio, possam acessar renda através do ofício da costureira. E não foi uma coisa assim ao acaso, né? Foi uma série de questões assim muito práticas e de investigação do contexto da mulher refugiada até chegar a esse segmento da costura, né? Por isso que a gente é o que a gente é hoje. Então, assim, essa história começou em 2016. Eu fiz uma viagem para a Índia, um
projeto pessoal meu, eu estava completando de 29 para os 30 anos. E eu queria ter uma experiência que me tirasse muito da minha zona de conforto profissional, porque até aquele momento eu tinha tido experiências no mercado de trabalho muito corporativas, tinha uma vivência bacana em gestão de projetos, mas eu estava querendo experimentar outras coisas, enfim, não estava com muita expectativa de uma transição de carreira, mas eu estava olhando quais seriam as minhas possibilidades. Eu tenho uma formação em relações internacionais, e a viagem para a Índia já era um projeto pessoal antigo, que eu queria ir com a motivação da Índia era fazer meditação. Meditação, peregrinar pelos lugares sagrados do budismo, então era um pouco nessa linha. E como era a primeira vez que eu viajava para a Ásia, né, uma mulher viajando sozinha, eu tive uma série de questões, assim, de como que seria essa viagem. Eu tenho um perfil viajante, assim, eu gosto de me planejar, eu gosto de saber para onde eu estou indo, eu gosto de me engajar em alguma atividade local. E aí depois, se tudo vai bem, eu me aventuro com a minha mochila e vou explorar outros lugares no entorno. E não foi diferente quando eu escolhi ir para a Índia. Para poder eu me sentir ancorada, eu escolhi uma organização, uma fundação da qual eu já tinha um conhecimento daqui do Rio, e que eu sabia que eles faziam um trabalho bem consolidado, de muitos anos, no norte da Índia. Então eu apliquei como voluntária e fui. E chegando lá, era uma organização que era toda dedicada para fazer trabalhos para a permanência da cultura tibetana no norte da Índia. Então tinha muitos monges do sexo masculino, né, em que para mim foi tudo muito novo, sabe? Essa fundação faz um trabalho num roteiro de peregrinação espiritual, em que circulam muitas pessoas, né, os monges e pessoas do Sudeste Asiático de maneira geral. Então eu fiquei trabalhando nessa fundação, fazendo vários tipos de trabalho, mas foi muito interessante porque logo que eu cheguei, aconteceu de eu fazer participar de um projeto super robusto em que essa fundação tinha sido convidada, e que me permitiu com que eu viajasse para vários lugares junto com uma equipe de especialistas para fazer diversos mapeamentos em algumas regiões. E uma das atividades do projeto é que eles queriam mapear vilarejos que faziam o tecido, quando eu falo de fazer o tecido, a gente está falando de uma Índia de 1 milênio atrás, em que você vai atrás de vilarejos que tem aqueles teares artesanais super antigos, onde cada casa tem uma máquina daquela e toda a renda da família é gerada através desse trabalho. Então, eu visitei vários lugares com essa economia, e para mim foi muito surpreendente, assim. Primeiro, começar a conhecer o que é um país que opera uma indústria têxtil a céu aberto, porque a minha relação com a indústria têxtil no Brasil é uma relação de consumo, né? A gente tem contato com a costureira, mas não era como eu vi lá, né? Você vê realmente o tecido sendo construído num tear do século passado, onde famílias inteiras, inclusive crianças, trabalham no manuseio desse material, onde tem toda uma desigualdade, uma precariedade nas relações de trabalho, em que a gente entende que a gente não entende, na verdade, como que as famílias conseguem prover sustento nesse esquema de trabalho. E também o que foi muito impactante para mim foi conhecer a realidade da mulher nesse contexto, né? Num contexto de um país em que não enxerga a mulher como um ser de direitos. Quase, não diria quase, né? O conceito é que a mulher é uma propriedade do marido. Então, ela simplesmente não tem direito a nada. Assim. Eu estou falando numa questão assim, muito fundamental de... eu lembro de uma ocasião, eu sempre conto isso, em que eu fiz um elogio, porque as mulheres indianas são super exuberantes, usando seus saris, com piercing do lado esquerdo do nariz.
E eu presenciei a mulher da qual eu estava fazendo elogio levar um tapa no rosto do marido dela que estava ao lado, porque ela recebeu um elogio, como se ela não tivesse esse direito. Então, para vocês entenderem assim o nível dessa relação, né, gênero homem-mulher, num sentido bem primitivo. Outra coisa que me impactou muito nessa vivência na Índia foi ver como as mulheres... Bom, tem uma questão das castas ainda que é muito forte, entranhado na sociedade, difícil de assimilar, onde você vê as mulheres trabalhando na construção civil, carregando pedra, enfim, várias questões que, para mim, né, uma brasileira, mulher, entrando nesse contexto, acho que eu tive várias experiências emocionais, assim, de me sentir chocada, de me sentir revoltada, e até que eu me conformei num olhar de entender que aquilo era uma vivência e o que eu poderia, qual era a oportunidade que tinha para mim a partir daquilo tudo que eu estava experienciando. Uma das coisas que também me marcou muito foi ver, assim, eu lembro que quando eu fiz essa viagem de carro, né, por vários países desse roteiro de peregrinação espiritual, da qual eu estava trabalhando, eu vi várias mulheres trabalhando na beira das estradas, uma máquina enfileirada da outra. Quem é do Nordeste vai saber, né? É quase como aquelas estradas de chão de terra batida, em que você passa de carro e tudo que está ao redor desaparece no meio da poeira. E era exatamente o que acontecia com as mulheres costurando. Estavam costurando ao ar livre, naquelas máquinas Singer, sem eletricidade. Você passava de carro, ela desaparecia no meio da poeira, e de repente, quando a poeira baixava um pouquinho, você via um bebê engatinhando. Enfim, essa relação de trabalho, né, também no fio da navalha, presenciar isso me marcou muito. E eu lembro que na metade dessa experiência que eu estava vivendo lá, eu escrevi uma folha, muito ingenuamente, que eu gostaria de ter um negócio, um projeto, enfim, acho que eu chamei projeto na ocasião, com mulheres e costura. Eu só tinha essas duas palavras. Costura, porque aquilo realmente eu estava respirando um ateliê de costura enquanto eu vivi na Índia. E segundo, a mulher, né, que não foi uma descoberta também para mim nesse lugar de gênero, né? O que é ser uma mulher num país, numa sociedade como a Índia? O que eu estou carregando como manuda, né? Da minha experiência como uma mulher brasileira, carioca. Então essas descobertas todas me colocaram nessa vontade, muito ingenuamente, de querer ter alguma coisa nesse sentido. Mas era difícil, porque eu não sabia nada de costura, tinha uma dualidade de sentimentos ali, eu estava num outro país, eu ia fazer um projeto ali, eu ia fazer na minha cidade, como que seria isso? Então, muita coisa ainda para aprender ao longo do processo. E aí, depois que passou, né, eu fiquei um ano, mais ou menos, nessa imersão na Índia, quando eu voltei para o Rio, foi um choque de realidade. A volta foi muito difícil, depois que você vive num país muito tão autêntico, onde as relações são muito intensas e, enfim, foi bem difícil essa readaptação. E naquele ano, 2016, foi no auge do assunto do refugiado no Brasil. Foi quando todas as televisões divulgavam muito sobre a situação dos refugiados chegando nos botes na Europa, e aí tinha algumas matérias sobre os refugiados sírios vendendo esfirra na praia de Copacabana, e isso tudo me instigou muito, porque quando eu estava na Índia, eu também tive uma experiência num monastério de monges refugiados do Tibete. E eu morei um tempo com eles e foi muito interessante, porque foi a primeira vez que eu ouvia histórias de o que significa você cruzar, não poder ficar no seu país, você precisa sair porque o Tibete teve uma invasão chinesa. Então eu passei muitos meses ao longo das minhas refeições ouvindo essas histórias de refugiado. Quando eu cheguei no Rio, né, assim, um pouco perdida profissionalmente, ou muito pura, digamos, né, tentando entender como é que seria a minha vida a partir daquele momento, quando eu vi essas reportagens sobre refúgio, eu fiquei muito instigada, porque eu estava num movimento também de voluntariado, eu estava me desconstruindo.
E aí, bem logo no começo, assim, eu lembro que eu procurei uma organização que chama Caritas, que é uma organização que faz a acolhida dos refugiados no Brasil, no mundo, é uma organização de longa data, assim, desde o pós-Segunda Guerra. E na Caritas, a Caritas fica numa casa no bairro do Maracanã, aqui no Rio, e eu fui até lá e foi deslumbrante, assim, no sentido de você estar num espaço em que você pode escutar mais de 20 idiomas ao mesmo tempo, muito vivo, onde, nossa, era uma pequena ONU acontecendo ali naquele momento. E eu bati lá na porta para fazer, novamente, me colocar nessa direção do voluntariado, entender como é que eu podia ajudar. E tive muita sorte, porque logo nessa visita, a gente fez várias conversas com assistentes sociais, com o time de comunicação, até a diretora da organização me recebeu junto com algumas amigas que estavam comigo na ocasião, e foi super interessante ouvir os dados sobre refúgio naquele momento. E assim, e foi o assunto vindo atrás de mim, sabe? Assim, como empreendedora social hoje, eu falo que realmente foi uma cadeia de coisas que me apontando nessa direção. Dentre as coisas que eu ouvi nessa visita na Caritas, né, sobre refugiados, algumas coisas me saltaram, que foi que naquele ano, né, no ranking das nacionalidades refugiadas, o Congo era o número 1, e um perfil muito específico de mulheres congolesas, mais de 50%, por conta do conflito no Congo, né, elas procuravam o Brasil, enfim, o Congo é vizinho da Angola, algumas congolesas, o Congo é colonização francesa, então elas falam francês, e Lingala, que é a língua local, e as cidades fronteiriças com a Angola, algumas pessoas falam português, então tem esse apetite para procurar o Brasil pela similaridade da cultura e também pelo português. Mas muitas congolesas que não falavam português, só falavam realmente o francês e o Lingala. Então, naquele momento, assim, naquele ano, era a explosão de congolesas, mulheres que se apresentavam como metade viúvas, porque por conta da situação de conflito no Congo, seus maridos foram presos ou assassinados, e até os que foram presos tem uma leitura do conflito de que eles, se eles ainda não foram, eles serão assassinados na sua prisão, então eles não vão sair. Então elas se apresentam como half widows, que é metade viúvas. Eu lembro que eu achei isso super forte a primeira vez que eu ouvi. Então essas mulheres, elas estavam no Rio de Janeiro, culturalmente elas têm de 3 a 5 filhos, algumas tinham todos os filhos, as outras tinham 3 aqui, 2 que deixaram para trás. Então, assim, imaginem o emocional dessas pessoas, né? O que ela negociou para chegar até o Brasil? Como que ela chegou até aqui? Ela veio pelas Nações Unidas, ela veio porque conseguiu se esconder no compartimento de algum navio, ou as famílias um pouco mais favorecidas venderam todos os seus pertences para poder chegar até aqui, as que escolheram os filhos que iam trazer com elas e os que iam deixar para trás, com quem era deixar. Então são várias questões do aspecto dessas mulheres que me fascinaram assim imediatamente. E tinha um dado que aí foi o mais auspicioso, digamos, é que no Congo as mulheres aprendem costura na escola. Então, as congolesas são costureiras. E para mim, quando eu ouvi esse relato todo, né, mulheres, entender um pouco os pormenores da situação dela no Rio de Janeiro, essa dificuldade, como é que ela consegue trabalho, como é que é a documentação de um refugiado, como é que aprende a falar português e mais ainda, com quem ficam os filhos se ela consegue algum trabalho. E o fato delas serem costureiras, para mim, foi fascinante, porque eu tinha acabado de voltar da Índia com uma motivação de ter um negócio com mulheres e costura, pensando como é que eu ia mudar minha vida para lá, se era isso realmente que eu queria, e acabei encontrando na minha cidade o meu assunto, mulheres, costura e agora refúgio. Então, assim nasceu Mulheres do Sul Global. Abracei no começo foram 9 congolesas, com uma proposta de a gente se organizar como um ateliê de costura e entender quais eram os desafios disso. Agora que já tem 3 anos que a empresa existe, acho que o que eu posso trazer para vocês assim desse começo
E eu acho que foi um caminho que me traz muita satisfação assim, nesse momento. Meu primeiro objetivo era entender o contexto do meu assunto, né? Por que eu sou um ateliê de costura? Para quem é isso? Né? Então, eu aprendi muito sobre a realidade da mulher refugiada no contexto urbano, né? Ela é congolesa, onde que ela mora na cidade? Ela é uma mulher negra. Se ela é uma mulher negra, ela mora diferente da mulher colombiana, por exemplo, que acessa outros espaços de moradia na cidade. Consequentemente, ela tem acesso ou não acesso a outras oportunidades, tanto no mercado de trabalho quanto de creche ou não creche. Eu lembro que eu aprendi que a mulher africana, ela morava na comunidade, diversas comunidades no Rio de Janeiro, num arranjo multifamiliar, onde cada cômodo da casa vivia uma família. Então, o quartinho vivia uma mãe com 5 filhos, a sala outra família e assim por diante. Então, assim, imagina, né? São pessoas que tinham uma vida estruturada nos seus países, mas que por conta de um conflito de guerra ou outras questões que acometem as razões pelas quais a gente tem o imigrante em situação de refúgio, e ela está inserida nesse contexto com uma restrição de mobilidade absurda, porque se ela mora numa comunidade, por exemplo, no Morro da Formiga, aqui no Rio de Janeiro, é um lugar de difícil acesso, fica no pé do Alto da Boa Vista, então, assim, se ela encontra um emprego no centro da cidade como uma diarista, como é que esse vai e vem? Com quem que ela está deixando essas 5 crianças que ela tem? Ela ainda está aprendendo português, então, assim, muitas questões em que dificultam e fazem com que com que o meu assunto, que são essas mulheres, permaneçam numa situação de vulnerabilidade absoluta. Então eu fui aprendendo ao longo desse começo, né, quem era essa mulher, e fui também começando a estudar economia circular. E eu estou aprendendo, quando eu falo moda, né, eu não sou uma profissional da moda, né, o que eu me dedico a fazer é economia circular, porque eu realmente me debrucei sobre esse assunto para entender. Sou um ateliê de costura, a minha entrega é impacto social, que é como é que eu faço com que as minhas integrantes acessem renda. Se ela já é costureira, como é que eu aperfeiçoo ela? Se ela não costura e tem interesse em se desenvolver nesse segmento, como é que eu capacito ela? Eu sou uma microempreendedora, então eu não tenho uma estrutura robusta de assinar carteira das pessoas, eu não tenho funcionários, eu tenho integrantes, eu tenho uma proposta de impacto social atrás do meu trabalho. Então, como é que a gente prepara um campo de empreendedorismo para ela se formar como uma microempreendedora e que eu, como uma empresa de impacto, possa captar projetos para que ela possa, projetos eu digo de costura, né? Para que ela possa desenvolver, executar, a gente fazer uma entrega interessante, ela acessar renda. Então foram vários MBAs assim, ao longo desse processo de realmente construir um lugar seguro, dedicado à realidade da mulher refugiada. E eu sei que meu tempo já está acabando, mas só para essa coisa da economia circular que eu estou falando, foi também um aprendizado em entender, né, que como um ateliê de costura, qual é a minha responsabilidade de impacto ambiental, né, que materiais são esses que a gente está colocando na máquina de costura. Então, assim, no primeiro momento, quando eu comecei a fazer as minhas primeiras reuniões, todo mundo queria doar retalho, e era super difícil, e eu também estava conhecendo, assim, para a gente não sabia fazer trabalho artesanal, né? Essas mulheres eram costureiras de máquinas industriais. Então, assim, o que a gente precisava era pedaços de tecidos, rolos de tecido para pensar produtos, como que a gente ia, ou até serviços, né? Que era isso que a gente ia oferecer. Então, foi importante também entender que que porta que a gente batia, assim, tem marcas que têm sobras de rolos de tecido de coleções passadas, que são tecidos que estão apodrecendo, como é que a gente tem acesso a eles, como é que a gente recupera esses materiais, né? E aí eu aprendi e fez parte do core do meu negócio de, além do impacto na vida das mulheres, ter esse compromisso com o impacto ambiental também, né? Que materiais são esses? E foi muito interessante esse processo, como que a gente aplica modelagens para poder ter o máximo de aproveitamento do tecido, o mínimo de resíduo, e se tem resíduo, o que a gente faz com esse resíduo? Eu lembro que um dos primeiros itens, assim, quando a gente pôde ter um ateliê, 2 anos e meio depois de estar fazendo Mulheres Sul Global, hoje a gente tem um espaço físico, que é esse que, primeira vez que eu faço uma reunião daqui, até assim, por
pela câmera, foi ter uma balança em que a gente pesa todo o material que a gente recebe e dá conta disso, né? A gente, ao longo do mês, a gente recebeu uma doação, sei lá, de 50 quilos de tecido, a gente transformou em produto que fez com que a gente girasse a nossa empresa, né? Tantos por cento, o que teve de sobra. Ontem mesmo, um dado importante, assim, que fresquinho. Ontem, todas as sobras, quem trabalha com costura sabe, né, que quando a gente faz um projeto tem aquelas sobras de tecido, são pedaços muito pequenos que não, enfim, tem que ter todo um pensar o que a gente vai fazer com aquilo. Então, ao longo do ateliê, a gente foi acumulando essas sobras para poder lá na frente entender se tem algum parceiro que trabalhe com isso, se tem alguma cooperativa que queira usar isso para fazer um trabalho menor, enfim. E a gente pesou, acho que foram 120 quilos de sobra em 7 meses de ateliê, né, aqui nesse novo espaço. Então, isso tudo está aqui, é o nosso resíduo, como é que a gente dá conta disso? Então, acho que isso que a gente está fazendo é economia circular, né? Como é que a gente dá conta de impacto ambiental que anda lado a lado com o impacto social na vida das mulheres refugiadas. E, para fechar, eu acho que um ponto importante a dizer também é o quanto que eu também aprendi em relação à realidade do profissional têxtil no mercado brasileiro. Eu fui muito estudar a história dos bolivianos que trabalham como mão de obra análoga à escravidão em São Paulo, na região do Brás, como é que se dá a chegada deles no estado de São Paulo, através dos agenciamentos, que vem uma pessoa, depois traz a outra pessoa da família, e eles ficam trabalhando num esquema insano de carga horária, em condições totalmente insalubres, para poder pagar a passagem das pessoas, das famílias, porque a renda per capita na Bolívia é muito baixa, as pessoas cruzam a fronteira, que é o perfil do migrante econômico. Então, assim, foram vários aprendizados, né? Trouxe mulheres brasileiras costureiras para poder capacitar as mulheres refugiadas, entender quando a gente está falando de vulnerabilidade social, né, como é que essa profissional que trabalhou, como é que ela foi tratada ao longo de 40 anos trabalhando como costureira dentro de um contexto de fábrica. Então, assim, foram várias jornadas de aprendizagem ao longo desse processo que fazem com que eu acho que a cada dia eu venha brindando um pouco de realizar a missão do trabalho, que é gerar empoderamento econômico, impacto social, não só na vida das mulheres refugiadas que fazem parte do nosso trabalho, mas também integração, porque não dá para se pensar um negócio para refugiados que você coloque eles num gueto, sabe? Não é essa a proposta, né? O imigrante refugiado, ele só consegue ser inserido numa sociedade a partir do momento que a sociedade que está acolhendo ele se integre, né? Entenda. Então, e num segmento muito específico, que é o da costura, onde a brasileira não está disputando lugar no mercado de trabalho com a refugiada costureira. Na verdade, a gente está fazendo uma troca de várias dimensões econômicas, sociais e emocionais. Bom, gente, acho que eu dei um pano de fundo, 20 minutos, do que é o trabalho do Mulheres do Sul Global, e aí eu vou deixar para responder as outras coisas nas perguntas. Nossa, que inspirador. Acho que pelos comentários aqui no chat você consegue ver. Peraí, que eu estava falando, não vi nada. A fala mexeu com a gente. É uma história muito bonita, né? A gente vai passar para lá agora e após a gente abre para as discussões, mas, mano, que história linda. É muito, muito bonito. Parabéns, viu, pela iniciativa, pelo trabalho incrível que você desenvolve. Obrigada, obrigada. Lindo, muito bom. Lai, tá aí? Oi, tô sim. Então, eu vou tentar colocar a apresentação que eu preparei bem rapidinho. Tá bom. Ai, que lindo. Tá dando para ver? Sim, tá dando. Tá, então, como você já falou, eu sou Laiane Santos, do projeto Costura e aí eu fiz uma apresentação bem rapidinho para falar um pouquinho sobre o que é o Costura, como que funciona o nosso projeto e, enfim, como que ele nasceu. Aí, logo de início, eu coloco aqui Costura Empoderamento
E o costura, ele é um negócio social que está pautado e fundamentado nas ODS, né? Então, essas são as 3 ODS que são de destaque do Costura. A nossa principal é a igualdade de gênero, mas a gente também trabalha com trabalho decente, crescimento econômico e consumo e produção responsáveis. Aí aqui tem um pouquinho da problemática que a gente abordou para criar o projeto, para pensar nele. O Costura E, ele nasce da Enactus, eu não sei se todo mundo já ouviu falar, se todo mundo conhece, mas a Enactus é uma organização mundial que está presente em mais de 26 países diferentes e ela trabalha com jovens universitários. Então, eu sou estudante da Universidade Federal do Pará e na universidade eu conheci a Enactus e me apaixonei pelo Costura E. E foi pensando nessas problemáticas de desigualdade de gênero no mercado de trabalho, divisão sexual do trabalho, vulnerabilidade socioeconômica, impacto ambiental da indústria da moda, violência urbana e subdesenvolvimento, o que a gente poderia fazer para mudar toda essa realidade? Para quem não sabe, né, a Universidade Federal do Pará, ela fica localizada num dos bairros mais perigosos de Belém do Pará, infelizmente. Então, ali ao redor você consegue observar muita coisa, de pobreza, dessas questões de violência urbana, subdesenvolvimento, vulnerabilidade socioeconômica. E a gente sabe que muitas dessas coisas, elas atingem as mulheres de forma muito mais impactante. Então, foi pensando mais exatamente nessas questões. E bem próximo da universidade tem um CRAS, e foi lá que nasceu o Costura E em 2017. O pessoal que estava pensando esse início de projeto foi lá conversar com as pessoas, com as mulheres que frequentavam o CRAS e tudo mais, observaram mais ou menos o que elas faziam por ali, tinha muito essa questão de artesanato, pintura e etc. E foi conversando com as mulheres, eles questionaram o que elas gostariam de aprender, o que o CRAS ali não estava ensinando e que a galera da Enactus poderia ensinar. Então, as mulheres falaram que elas gostariam de aprender costura. Muitas já tinham um pouquinho, já sabiam costurar e etc., mas muitas também não sabiam basicamente nada de costura. E aí o Costura E pensou nessas capacitações e etc. E aqui também nesse slide eu separei algumas reportagens que são muito importantes para a gente entender todo esse cenário. Tem essa primeira da Amazônia.org, que eu estou passando aqui a setinha em cima, que fala sobre as mulheres economicamente ativas na região amazônica, que é exatamente onde o Costura E está localizado. E aí o dado consta que são 24,7%, então é um número extremamente baixo para as mulheres da Amazônia. Para quem não sabe, o quantitativo de mulheres e de homens ele é muito semelhante na Amazônia, ele não destoa tanto quanto o resto do Brasil, que as mulheres são a maioria, mas mesmo tendo esse quantitativo quase equânime, as mulheres economicamente ativas têm um número muito baixo. Outro dado também que eu separei, que foi do G1, foi dados de violência contra a mulher são a evidência da desigualdade de gênero no Brasil. Esse dado ele está falando de um tempo atrás, obviamente que a gente, para quem pode acompanhar as notícias e tudo mais, atualmente durante as questões de pandemia, isolamento social, essa violência contra a mulher teve uma crescente, então é algo que a gente já precisa se preocupar bastante também. E selecionei um outro que é uma pesquisa do IBGE, mostra que a mulher ganha menos em todas as ocupações. Então, ainda hoje, a diferença salarial entre homens e mulheres chega a ser de mais de 20%. Isso dependendo do setor em que se encontra. Por exemplo, quando a gente vai para o setor da universidade, as mulheres podem chegar a ganhar menos 38% que os homens, mesmo exercendo as mesmas funções, mesmo exercendo as pesquisas muito semelhantes e etc. Aí aqui também, falando um pouquinho sobre o Costura E, ele atua empoderando mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica por meio de capacitações em corte e costura, garantindo geração de renda a médio e longo prazo e conscientizando as mulheres de sua autonomia. O Costura E nasceu em 2017, no Guamá, como eu já falei, é uma periferia de Belém. Ele busca resgatar a autoestima da comunidade. Quando você encontra mulheres de periferia que vivem em situações, né, de vulnerabilidade econômica, também de violência ao redor delas, muitas
não tem sequer esse momento de beleza, de se sentir inteligente, de sentir que sabe fazer alguma coisa. Então, nesse momento também o costura ele atua através de algumas ações, de conversa com as mulheres, etc. Aqui também promove a independência financeira, que é o que uma das coisas que a gente visa, né, através do empreendedorismo social, que é dar essas questões das ações, de educação, ação de beleza, saúde, etc., mas também dar essa questão financeira, essa independência financeira que a gente busca muito para as mulheres, porque quando a gente busca dados sobre a violência contra a mulher, um dos fatores que está lá é a mulher não ter a sua independência financeira e etc. E coloquei aqui um pouco sobre a nossa comunidade ativa, que atualmente são de 7 mulheres. Aqui eu coloquei um pouquinho do nosso ateliê, essas fotos são da inauguração, foi em 2018 que a gente conseguiu o ateliê. Ele é localizado em uma escola pública lá do bairro do Guamá. A gente fez uma parceria com a escola e conseguiu manter o ateliê lá, ele se encontra lá hoje também. E aí essa parceria com a escola funciona da seguinte forma: a gente trabalha lá na escola e tudo mais, e a gente desenvolve ações com os alunos também. Então a gente já fez sobre, por exemplo, o que é democracia, apresentar enactus para os alunos também, busca fomentar muito essa questão da universidade, porque acontece muito dos jovens, né, que moram na periferia, que moram basicamente dentro da universidade, por vezes não terem esse acesso. Então, a gente também age dessa maneira lá na escola, tentando animar esse jovem e mostrar uma realidade diferente. Aí, bem aqui nesse cantinho tem a nossa frase de impacto, que é costurando sonhos e modelando oportunidades, que mostra exatamente assim o que costura quer para essas mulheres e para as muitas outras que a gente pretende impactar. Aí é que eu coloquei algumas imagens de algumas das mulheres que trabalham com a gente atualmente, que é a dona Alzira, a dona Eliana, a dona Ruth, a dona Marisa e a dona Joanice. Eu acho que vocês conseguiram perceber, assim, pela fisionomia delas e tudo mais, que elas já têm uma idade um pouquinho mais, digamos que avançada. Então, é uma característica também do Costuraê ter esse público que trabalha com a gente, né? Essas mulheres na nossa comunidade ativa acima de 40 anos e tudo mais. E que já é um diferencial, porque são mulheres que talvez não iriam conseguir adentrar o mercado de trabalho de forma rápida e teriam algumas complicações fazendo uma análise do cenário. E aqui são um pouco das ações que a gente desenvolve com ela, já desenvolveu e busca manter sempre. Essa primeira que eu coloquei aqui foi a realização de exames oftalmológicos. Essas ações, no geral, elas acontecem com parceiros que o projeto vai fazendo, vai entrando em contato, entra em contato com a gente também. E aqui tem também uma roda de conversa. Outro ponto que a gente tenta manter com as mulheres é esse acompanhamento psicológico. A gente sabe como que é complicado, né? A realidade, onde elas vivem e tudo mais. Então, a gente tenta manter isso. Isso aqui foi uma roda de conversa que teve com a psicóloga que a gente trabalha. Aqui também foi o nivelamento matemática básica, que é um outro âmbito que o projeto tenta atuar, que é fazer com que as mulheres saibam que elas ainda podem estudar, podem fazer outras coisas. E eu fico muito feliz quando eu converso com as mulheres do projeto e vejo que a dona Alzira, por exemplo, quando ela chegou no projeto, ela tinha só o Fundamental 1. E através do projeto, com o incentivo que a gente deu, ela voltou a estudar. Muitas delas estão tentando entrar na faculdade, na universidade. Então, isso é muito, muito bacana da gente ver esse crescimento delas também, elas entenderem que elas podem. Aí aqui já vem um pouquinho mais dessa questão da costura, né? As capacitações que elas tiveram, que foi capacitação em crochê, corte e costura. A gente teve muitas parcerias ao longo dos anos. Hoje a gente tem uma parceria com a Faculdade Estácio, que é uma faculdade também de Belém, e as mulheres fazem um curso técnico de moda de forma gratuita lá. E, inclusive, elas fizeram peças para o desfile que teve, então foi algo bem legal. E essa segunda foto aqui foi da capacitação em ecobags, que é o nosso produto que a gente vende atualmente. E essa capacitação foi em parceria com uma estilista daqui de Belém, que é a Rosângela Leite.
e ela foi lá, ensinou as mulheres a montar as ecobags, a gente pensou em toda a coleção e etc. E a outra foi do desfile de lançamento da primeira coleção que a gente fez. Então foi um dia muito bacana que a gente conseguiu mostrar o trabalho das mulheres, as mulheres ficaram super felizes. E aqui também tem um pouquinho de outras ações que a gente desenvolve. Aqui tem a ação de beleza, que teve no Dia da Mulher, que foi muito bacana. Ver elas dessa forma, levar no salão, ver elas sendo maquiadas, algo que talvez não aconteça sempre, elas não têm a oportunidade de fazer isso com frequência, por conta da rotina familiar, por conta dos filhos e etc. Aqui foi aniversário de 2 anos do projeto, essa foto é do ano passado. O projeto acabou de fazer 3 anos agora no mês de abril, mas como a gente está passando pelo isolamento social, a gente não conseguiu comemorar como no ano passado, mas foi um dia bem, bem legal e bacana de se relembrar. E aqui tem a nossa participação em feiras atualmente, né? O Costurei conta com uma parceria com uma loja daqui de Belém, que é na Figueiredo, e lá a gente vende as nossas ecobags nesse ponto, mas a gente não tem ponto próprio, então a gente trabalha com feiras. Inclusive, no ano passado, o Costuraê, ele se tornou parceiro de um dos maiores eventos de moda e tudo mais aqui de Belém, então a gente fez um Beirando a Moda, mas Costuraê, e dessa forma a gente vai tentando vender os nossos produtos e tudo mais. E aqui tem um pouquinho dos nossos produtos. Em cima tá a primeira coleção de ecobags, lá que eu mostrei do desfile e tudo mais. E aqui embaixo já é a nossa segunda. A gente não tem mais nenhum produto em estoque dessa primeira. E aqui tem um pouquinho, assim, do que a gente trabalha. A gente focou mais nas ecobags na primeira coleção. E agora a gente começou a desenvolver também outros produtos, também ensinando as mulheres a desenvolverem outras coisas. Aqui tem a Necessaire, que é um produto que faz muito sucesso e tudo mais, mas também a gente continua com as ecobags e a bolsa tiracolo. Então, eu preparei um slide para a gente falar um pouquinho sobre como que a gente está atuando agora nesse momento da pandemia. Por quê? Porque como a gente está passando pelo isolamento social, as mulheres não puderam mais ir ao ateliê. Como elas já têm uma idade um pouquinho avançada, a gente conversou e decidiu que seria melhor elas não irem por conta dos riscos e etc. E como que a gente ia fazer para as mulheres não ficarem sem assistência, não ficarem sem o dinheiro que elas recebem e tudo mais. Então, a gente pensou nas máscaras. Então, atualmente, a gente ainda tem algumas ecobags em estoque dessa última coleção, mas o que a gente está produzindo mais são as máscaras, e que tem alguns exemplos, né, das máscaras que a gente vem produzindo e tudo mais. E aqui tem um pouquinho do reconhecimento do Costura. Essa primeira foto aqui que eu estou passando a setinha foi do prêmio da KPMG, que a gente ganhou de ética e integridade em 2018. E esse ano a gente também teve reconhecimento do prêmio Latinoamérica Verde. A gente ficou em 6º lugar na categoria de desenvolvimento humano do ranking do Brasil. E aqui embaixo a gente tem o último edital que a gente foi selecionado, que foi o edital da Ford. E isso fez com que a gente tivesse uma nova adaptação das máscaras. E aqui também tem um pouquinho da máscara que a gente está desenvolvendo, junto com aquelas outras, que são as máscaras adaptadas para pessoas surdas, poderem fazer leitura labial e tudo mais, para as pessoas conversarem também. Essas máscaras elas vão ser desenvolvidas, sendo custeado pela Ford, e a gente vai fazer doação dessas máscaras. A gente já começou a produção, já tem alguns contatos, e é mais ou menos isso que a Costura está fazendo agora. Gente, eu tô muito, assim, encantada, porque é um trabalho tão próximo, né? Eu sou daqui de Belém também, e eu sou amiga de infância da Valesca, que era a moça que coordenava antes de você, né? Algo assim. E nós crescemos juntas, eu e a Valesca. Eu entrei em contato com ela, falei, Valesca, queria muito ouvir falar sobre a Costura numa roda de conversa, e assim vai. E, nossa, eu tô muito encantada, porque os dois trabalhos, na verdade, né? As duas ações que vocês trouxeram pra gente, mostram uma perspectiva completamente diferente do que as pessoas enxergam como costura, né? Todo mundo que debate sobre isso
traz as coisas relacionadas aos grandes estilistas, as grandes pessoas que estão à frente e assim vai, fazendo roupas caríssimas e estimulando coisas relacionadas a consumismo, a degradação e assim por diante, enquanto projetos que trazem a perspectiva feminina, trazem a necessidade de empreender, de conhecer a perspectiva de quem está na base mesmo, né? Fazem tantos movimentos para que a gente consiga compreender a costura a partir do sulco, né? Como a gente está falando aqui. Então, eu acho que agora a gente vai abrir para as perguntas, né? Alguém tem alguma pergunta para trazer? Eu tenho as minhas. Alguém tem que perguntar primeiro para as outras pessoas perderem a timidez. Então, eu vou perguntar. Vocês falaram bastante sobre como isso tem impactado a vida de vocês, né? E como isso foi significativo. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre quando foi que vocês perceberam que a atuação de vocês, que o trabalho de vocês estava trazendo mudanças para dentro do espaço onde vocês estavam atuando. Deu para entender? Eu fui muito... Deu. Você quer responder ou eu vou primeiro? Pode responder primeiro. Bom, Ana, eu acho que do meu lado foi bem a partir do momento em que eu decidi fazer o que eu estou fazendo. Assim, foi muito no momento em que eu escrevi, né, 4 anos atrás, né, uma ideia de negócio que se transformou em negócio social, mas naquele momento era só uma ideia ingênua de que eu queria ter alguma coisa com mulheres e costura. Eu estava muito fundamentado nas vivências que eu tive, né, em relação a esse contexto têxtil na Índia, e também logo depois se confirmou quando eu comecei a atuar junto às mulheres refugiadas aqui no Rio. E lá eu queria te falar que muita identificação assim, com o teu trabalho, parabéns, muito, muito, já estou aqui fã, queria várias coisas aí que você mostrou. Mas como que é importante, assim, não sei se todo mundo viu a apresentação da Lai, quando ela fala que uma das ações, né, exame oftalmológico, rodas de conversa, e tinha uma terceira coisa que agora não lembro. Isso é tão fundamental, assim, porque, não estou fugindo da pergunta, eu espero, mas eu achei impressionante, assim, porque quando a gente trabalha com mulheres, e o olhar do trabalho da Lai, eu acho que está muito entranhado também no que eu venho fazendo aqui no Rio, através do Mulheres do Sul Global, ele impacta o tempo todo, assim, a gente não faz exame oftalmológico porque está praticando beneficência, sabe? É porque ela não enxerga colocar uma linha na agulha da máquina se ela não está com o óculos em dia. Então, assim, isso foi uma questão seríssima quando eu comecei a trabalhar com as mulheres venezuelanas que estavam vindo de Boa Vista para o Rio, nos programas de interiorização, porque como o contexto da Venezuela é uma crise humanitária, todas as pessoas não fazem um check-up de saúde há mais de 5 anos. Então, assim, as pessoas usam óculos porque elas compraram no camelô, assim, as que puderam comprar. Então, assim, muito sério isso, sabe? Não é uma coisa, assim, para você brindar ela com óculos. E a outra coisa em relação às rodas de conversa, né? Eu lembro que você colocou oficinas de maquiagem no Dia da Mulher. Nossa, assim, a gente está trabalhando com um assunto de os índices de violência contra a mulher, no meu contexto também não é diferente, assim, acho que acabei não falando. O Congo é o país campeão de violência contra a mulher, e o estupro é uma arma de guerra. Então, assim, eu tive várias mulheres que passaram pelo meu trabalho, e ainda estão comigo algumas, que chegaram no Brasil grávidas de um estupro. Então, assim, ela está trazendo os filhos que ela pôde trazer com ela é metade viúva, mas ela também está grávida de um filho que ela não sabe o pai. Então, quando você pratica ações de roda de conversa, a gente está trabalhando tantas camadas emocionais em que ela está sentada ali na máquina de costura e vem tudo, assim, vem choro, vem memória, vem crise do pânico. Então, assim, isso é muito fundamental no trabalho
Eu lembro que quando eu comecei, né, a minha jornada como empreendedora, eu me inscrevi num programa desses de empreendedorismo jovem, que mudou a minha vida, de fato, me fez construir um negócio social. Mas eu lembro que tinham vários colegas com negócios super sofisticados, bem robustos. Eu falava, nossa, mas eu tenho uma proposta de ateliê de costura para mulheres. Me parecia tão ingênua. Eu estava super segura na minha decisão do que eu estava fazendo. Mas, assim, não é só... E eu fico puta da vida, perdoe o termo, quando alguém fala, o trabalho é bonito, ou o trabalho é isso, quando, na verdade, o que a gente está fazendo é impacto. O que a Lai está fazendo com essas mulheres de Belém é impacto social na veia. Todas essas variáveis que ela está apresentando para a gente são, se ela medir isso, né, ela está hoje com 7 pessoas numa determinada região, isso pode virar 7 mil, 70 mil, muito rápido, se a gente tem os parceiros certos atuando. Então, muito importante a gente estar atento a esses detalhes todos, porque isso é negócio social, né? Ela vende produtos, eu vendo produtos também, assim a gente fecha a conta da empresa, ou tenta fechar, mas ao mesmo tempo a gente está trabalhando tantas outras dimensões que é empoderamento econômico e para trazer, para chegar na ODS 5 de igualdade de gênero. Perdão, me estendi muito. Vai lá, Lai, responde você. Então, eu acredito que eu enxerguei isso depois que a minha relação ficou mais, assim, digamos que estreita com as mulheres, né? Como são 7 mulheres, enfim, é um número pequeno, digamos. Então, elas mesmas costumam dizer que nós somos uma família. E elas gostam de estar no ateliê e tudo mais, é mais do que o ambiente de trabalho, e etc. Então, quando eu comecei a conversar com elas e percebi esse impacto, né, que elas estavam sofrendo, foi um diferencial na minha vida e foi que fez eu me apaixonar muito mais pelo projeto. Agora também fazendo alguns comentários sobre o que você falou, e trabalhar com essas mulheres, né, nessa localidade e tudo mais, é muito complicado. Você tem que saber dialogar e tudo mais. Porque, por exemplo, a gente fala sobre violência, mas muitas delas sofrem algumas violências que elas nem sabem, como, por exemplo, violência patrimonial. É algo que a gente precisa ter muito cuidado. A gente faz o pagamento para elas e muitas já chegaram a relatar de que elas não tinham autonomia do dinheiro que elas ganhavam. Então, a gente sempre procura trabalhar esse tipo de questões, para além, né, das que eu mostrei. A gente já levou, por exemplo, alguns advogados para conversarem com elas sobre esses inúmeros tipos de violência que elas podem sofrer. Então, é algo que a gente precisa ter muito cuidado e realmente buscar, né, fazer a mudança na vida delas, não só através do econômico, mas fazer essa mudança um pouquinho diferente. Gente, é isso mesmo. Assim, eu acredito muito, pelo que tudo que vocês falaram, né? A dimensão da costura, ela envolve muitos outros fatores que a gente que está fora, que não conhece o projetos e mobilizações assim, também não consegue nem mensurar. Nunca nem passou pela minha mente que tipo envolvia algo relacionado a esses fatores mais designados à saúde, assim vai. Então, essa parte relacionada à violência patrimonial e também ao domínio, né? Tipo, a todos os processos de relação de poder que essas mulheres passam mesmo, né? E elas são o tempo todo silenciadas por conta disso e a costura se torna um instrumento de resistência, né, para elas. Então, eu estou muito contemplada com a resposta. E a Kim tem uma pergunta aqui no chat, eu vou ler. Só olha aqui. Eu vou fazer a voz da Kim, tá bom? Enquanto indivíduo, como a gente pode mudar nossa realidade em relação à moda sustentável? Amei o trabalho de vocês e fica aqui a minha admiração e parabenizado. É isso. Foi essa a pergunta dela. Como mudar a nossa realidade a partir da gente, né, com relação à moda? Posso lá, hein?
Pode Tá. sim. Bom, é uma ótima pergunta, na verdade. Acho que vou falar como Manu, né, pessoa física, não à frente do MSG. Acho que é primeiro a gente entender quem somos como indivíduos de consumo, né? O que a gente consome, como que a gente consome. E, de novo, não quero parecer chata falando da Índia o tempo todo, mas quando eu morei na Índia com uma mochila, eu me dei conta eu nunca fui, meu perfil não é um perfil consumista, eu realmente vou ter nas coisas que eu preciso, mas eventualmente na minha vida eu comprei em muitas lojas que eu não fazia a menor ideia da procedência, nunca tinha me feito essa pergunta, e falo isso com muita humildade, assim, quem fez, minha mãe era costureira, olha que loucura, né, mas ela faleceu, eu era muito nova, e mais tarde eu fui lembrando dos aspectos de costureira da minha mãe, mas até o momento em que eu fiz a minha viagem e vivi as entranhas do que é um ateliê têxtil a céu aberto, na fábrica do mundo, né, que é a Ásia, eu não me dava conta, assim, de como sabe, o que é comprar na Zara, o que prática, não tô aqui para condenar marcas, não tem esse estudo, sabe, mas assim, que práticas são essas em que essas grandes marcas fazem para colocar o seu produto na prateleira, né? E qual é a responsabilidade que elas têm, assim, hoje? Eu lembro que sempre ficam, sabe, é uma coisa que eu bato muito, assim, em termos de criticar, todo mundo fala, seria muito legal se você colocasse a etiqueta com o nome das suas costureiras. É um gesto importante, é incrível. Eu acho que isso tem que ser feito, mas, assim, é controverso, assim, porque eu acho que o meu trabalho, acredito que o da Lá é igual, ele nasce tão na raiz do que é fazer uma inovação social, do que é, alguém falou brilhantemente, né, a postura como resistência, em que é isso, assim, uma peça de, sei lá, um avental, uma coisa que a gente faz, né, um avental de gastronomia, ele passa pela mão de tantos profissionais, é a mão do cortador, é a mão da costureira, depois da passadoria, são várias etapas, são vários profissionais brindados ao longo da confecção de uma única peça, que seja uma camisa branca ou que seja. Então, assim, a partir do momento em que você se coloca, né, como uma apresentação, como a Live fez, se coloca como uma empresa com esses compromissos, com as ODS, quando você leva a etiqueta do nome da sua marca, ela diz a que veio, sabe? Então, eu acho muito importante a gente começar, assim, enquanto consumidor, a gente tem uma responsabilidade. Eu acho que a gente está vivendo o começo dessa geração que se questiona. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar no Sistema B, né, esses selos de empresas que têm esse compromisso com a responsabilidade social, que são investigadas nesse sentido. Eu vejo muito que no futuro a gente possa ir no supermercado, possa ir numa loja em que vai ter assim, aqui é a seção das empresas seladas que tem esse compromisso, assim, e eu vou ficar muito confortável de saber que houve aquele critério para eu poder confiar e estar consumindo aquele determinado produto. Então, acho que a gente precisa ser curioso, a gente tem muita responsabilidade quando a gente compra, a gente não precisa abrir um ateliê de costura, a gente não precisa fazer todas as nossas roupas a gente mesmo, né? Não é essa bandeira aqui, mas a gente tem responsabilidade quando a gente compra do pequeno, quando a gente entende o processo, quando a gente paga mais caro, porque está pagando um valor justo e coerente com a inovação que está sendo entregue ali. Isso é uma outra questão que eu coloco aqui para complementar a pergunta para lá e também, todo mundo questiona, né? Fala, seu trabalho é bonito, seu trabalho é social, que incrível que você ajuda mulheres refugiadas, costureiras, e aí você apresenta o seu produto que tem todo um esforço absoluto para estar sendo apresentado ali, e você é coerente no preço que você está apresentando, e aí alguém fala, mas está caro. E o que é esse está caro? Gente, assim, tá caro é uma prioridade do cliente, ele tem todo o direito de falar que está caro ou está barato, e a gente também tem todo o poder de se colocar numa posição de negociar, mas a gente como empreendedor social também tem o direito de falar de uma forma muito elegante que não, que esse preço é justo, a gente não tem que ter vergonha de falar o preço dos nossos trabalhos, um trabalho artesanal, um trabalho de crochê, do que quer que seja, isso leva tempo, é o tempo de uma profissional, isso precisa ser valorizado, e a gente não pode se sentir acanhado de dizer que pedir desculpa porque está caro,
ou se vê nesse lugar de se justificando, sabe, o tempo todo que, mas é porque, sabe, não, é porque esse é o valor justo, é o valor que brinda toda uma cadeia que fez esse produto chegar até ali. Então a gente também tem que, enquanto vocês mais jovens, a gente tem que se habituar de que a gente vai pagar mais caro porque a gente está pagando por um produto responsável. O barato é um produto que não tem esses agregados. Ele, na verdade, ele é criminoso, e é verdade. Então, eu acredito que o caminho seja bem esse mesmo, de você primeiro se entender como consumidor e entender o que você está comprando, onde que você está comprando, fazer essa busca realmente dos produtos e de como que eles nasceram. Outro ponto que eu nem cheguei a comentar na apresentação, mas o Costuraê, ele é um dos propagadores do slow fashion na Amazônia. Logo quando a gente começou a ter esse debate aqui e tudo mais, então foi quando a gente lançou a nossa coleção. E por mais que sejam coleções de ecobags, não significam que todas sejam parecidas e que a gente sempre produza a mesma peça. Não, a gente costuma dizer que a gente faz nessas peças específicas uma a uma, e tem muito realmente essa questão do preço. Mas aí, quando você procura saber o produto que você está comprando, de onde que ele vem, então você já começa a entender. A gente trabalha com essas ecobags, com essas bolsas, enfim, mas o tecido, a durabilidade é totalmente diferente daqueles que são mais baratos que a gente compra nessas lojas que vendem de forma massificante os mesmos produtos e tudo mais. Então, desde aí, é como se fosse um investimento, né? Na peça que você compra, ela vai durar lá no seu guarda-roupa, você vai poder sair com ela várias vezes e tudo mais. Então, acho que caminha muito por essas questões. E só complementando a Lai, essa coisa da gente trabalhar com moda sustentável, vamos colocar assim, né, economia circular, é isso, né? A gente trabalha com... Eu falo que aqui no ateliê a matéria-prima é a oportunidade. Então, assim, a gente recebe uma doação de um tipo de tecido que a gente nem tem máquina, lanca, sei lá, uma coisa que a gente nem tinha colarete até outro dia. A gente tem que aprender que produto que a gente vai criar a partir dessa doação. Teve um momento também que eu só queria fazer jogo americano. E aí eu ganhei um monte de viscose, um tecido super molenga que não dava para fazer jogo americano. Então, assim, cada produto é pensado a partir da oportunidade do material que a gente recebe, né? Como doação ou aviamento. Então, assim, e aí as peças são limitadas, né? Você vai fazer uma ecobag, assim, aquela estampa só vai sair em 2, 3 peças, às vezes até em uma. Isso tem um valor. Porque numa linha de produção têxtil, cada vez que você faz um produto com uma cor diferente, se você tem preocupação com a estética que você está apresentando, quer fazer um produto bem feito, você tem que trocar a linha da máquina várias vezes. Agora a gente vai fazer uma bolsa vermelha, põe a linha vermelha na máquina. Trocou para bolsa verde, tira. Isso é tempo do profissional. Então, assim, a gente precisa estar consciente disso tudo. É que nem uma padaria, né? Que fermento que vai colocar no meu pão? São todos esses ingredientes que na costura não é diferente, assim. A Lai deve viver muito isso. Eu recebo orçamentos de pedidos personalizados e as pessoas, mas eu quero para amanhã, você pode trocar. Cada troca demora assim, tem que pensar, tem que falar com 10 pessoas para trocar a cor do zíper. Por ter que ver se vai funcionar, como é que vai costurar o tipo do zíper, entendeu? Então isso tudo, assim, pra gente, a gente não tem, a gente vem acostumado a uma mentalidade de uma indústria que entrega rápido, que está sempre trazendo novidade, mas a gente nunca se perguntou a que custo vem esse portfólio imenso de possibilidades num preço tão incrível que todo mundo pode ter e ter o tempo todo. E aí, quando finalmente a gente pode se esbarrar em práticas que têm responsabilidade na entrega que elas estão promovendo, a gente não compreende. Eu sempre perdoo os meus clientes que falam que está caro, porque, na verdade, eles não sabem. A gente tem que educar esse cliente para dizer como que é agora. A gente não pode ser bélico nesse processo, porque senão a gente não faz a revolução. Eu acredito que essa questão de trabalhar com oportunidade acontece muito, especificamente por conta dessas doações, né? Como você disse que vocês recebem, a gente também recebe muitas doações. Por exemplo, uma doação que a gente teve foram de alguns tecidos que revestiam sofás.
aqueles tecidos até que são bem maciozinhos e tudo mais, tipo, o que fazer com isso agora? Aí, geralmente, a gente leva para as mulheres e elas também propõem, né? Foi uma coisa que a gente trabalhou também com elas logo de início, elas não acreditavam que elas poderiam criar. Elas não acreditavam que elas poderiam, elas mesmas, criar um modelo de ecobag, criar um modelo de bolsa, criar um modelo de vestido. E então a gente trabalhou muito isso com elas. Então, quando a gente recebe algum tecido, alguma coisa, a gente apresenta para as mulheres e questiona o que a gente pode fazer com isso. E aí, esse tecido dos sofás, a gente fez o forro das nossas bolsas. Então, deu um acabamento totalmente diferente. As necessárias, por exemplo, elas ficaram mais firmes e tem esse diferencial de que é bem fofinho dentro. Então, foi a criatividade das mulheres e diante desse desafio que aconteceu. Gente, e para te complementar lá, e não posso perder isso, isso é tão importante porque, assim, quando a gente trabalha com moda sustentável, em que o material é que diz, que pauta, né, temos a oportunidade de ter esse rolo de sofá, o que a gente vai fazer com isso? E ela dá oportunidade para as costureiras dela criar, isso é maravilhoso, porque na indústria têxtil tem profissionais que passam 20, 30 anos da vida costurando uma manga de camisa, é 30 anos da vida costurando só de um jeito. Então, assim, é muito marginalizado. Se a gente é uma linha de produção, aquela coisa fordista. Então, assim, quando a gente está trazendo, né, a moda sustentável, é uma oportunidade de criação, de invenção, que todo mundo coloca a mão na massa junto, né? Outro dia a gente teve o exemplo do banner de publicidade, né? Eu comecei a receber doação de banner de publicidade, esses de outdoor. E aí o material chega imundo, né? Porque pega sol, chuva, 3 meses na rua, material pesado, difícil de transportar. Sua mulher no ateliê era muito caótico para estar movimentando esse material. E várias questões em relação a isso, material duro de cortar, não tem uma viabilidade para fazer, sei lá, não é trivial assim, vamos fazer uma bolsa. E o principal, como é que a gente faz um produto que não tem cara de vou comprar porque eu estou ajudando esse trabalho, ou porque, caramba, que incrível isso eu compraria numa loja que eu adoro, mas eu agora vou comprar desse trabalho aqui, que eu sei quem são as costureiras e que incrível esse acabamento. Então, assim, para a gente ter consciência também que é todo uma aprendizagem, uma nova faculdade de moda, que eu acho que eu riscaria o nome moda com muito respeito aos profissionais de design de produto, tudo, mas assim, fazer, porque a moda, ela é a tendência, né? Eles fazem um estudo e colocam aquilo no mercado e aquilo, a propaganda em cima daquilo levanta aquilo. E, na verdade, para mim, né, assim como eu vejo humildemente, a economia circular, não, é a oportunidade que a gente tem e a gente vai levando aquele produto para frente a partir da história dele. Qual foi o desafio que a gente teve de trabalhar com esses materiais? Isso é arte e é maravilhoso. Gente, vou dando aqui seguimento às perguntas, ajudando aqui um pouquinho a Ana. A Ana Carolina, ela perguntou: o que vocês podem tirar de lição em relação a se posicionar e ajudar as mulheres a se posicionarem também frente às injustiças e desigualdade de gênero com que vocês aprenderam? Vai lá, eu já falei muito. Oi, pode repetir, por favor, a pergunta? Claro. O que vocês podem tirar de lição em relação a se posicionar e ajudar as mulheres a se posicionarem também frente às injustiças e desigualdades de gêneros com que vocês aprenderam durante o processo do próprio negócio de vocês? Bem, primeiramente, um ponto bastante importante dessa questão de como gerir o projeto e tudo mais, é que, como eu citei, o Costureira é gerido por universitários, né? Atualmente, toda a equipe, na verdade, é de mulheres universitárias e de diversos cursos, são cursos totalmente diferentes, inclusive. Eu faço licenciatura em História, tem gente do Direito, tem gente de Arquitetura, enfim. Então, por nós sermos muito novas, aí já começa um pouquinho essa barreira. Então, quando a gente tenta fechar uma parceria com algumas outras pessoas, nem sempre, né, levam a gente a sério por conta da idade e tudo mais. E com as mulheres, a gente conseguir mostrar isso para elas, que elas conseguem se posicionar através muito dessa conversa, de mostrar também como que a gente age no nosso dia a dia. Tipo, quando a gente faz
quando o ateliê está funcionando, a gente visita sempre as mulheres, né? A gente faz esse acompanhamento do ateliê para saber como está o funcionamento e tudo mais. E a gente, contando do nosso dia a dia, faz com que elas também pensem em como se posicionar, sabe? E através também do conhecimento que a gente tenta levar para elas lá no ateliê, faz com que elas pensem, tipo, opa, isso aqui talvez não seja dessa forma e que eu possa realmente me posicionar. Sobre a questão do trabalho também, como eu pontuei, de que quando elas chegaram no projeto, muitas não sabiam nem costurar. Então, através das capacitações que a gente foi fazendo, elas aprenderam. E hoje em dia elas já criarem uma peça do nada, é algo que realmente é um posicionamento delas. Outro ponto que a gente já chegou no ponto de que a gente tem uma agenda na escola, né? Como eu já citei as ações que a gente faz. A desse ano, infelizmente, foi pausada por conta do isolamento social, mas a gente tinha agendado uma oficina de crochê que as mulheres do nosso projeto iam dar para as alunas e para os alunos da escola e para os pais também da comunidade. Então, já era passar isso em frente e elas se posicionarem, tipo, o meu trabalho é esse, eu posso fazer isso, independente da realidade, vocês também podem, e etc. Nossa, isso é muito, muito, muito incrível, assim, é engraçado que tô ouvindo vocês, eu tô numa mesa de costura, que minha mãe também é costureira, e, enfim, fui me identificando em vários pontos de vocês forem falando, né, de aprender a costurar, de chegar em algum ponto, e esse processo mesmo de empoderamento, né, eu acho isso uma das coisas mais fortes, né, quando a gente aprende uma coisa, e às vezes a gente acha que aquilo não é pra gente, e a gente vê que sim, que a gente pode, e que a gente passa isso adiante também. Eu acho que esse impacto é imensurável, né? Olha, Vitorinha também, Vitória Rodrigues também está numa coisa de costura enquanto a gente está aqui nessa conversa. A próxima pergunta que a gente tem aqui é uma pergunta minha, ela é mais direcionada para a Manu, porque eu fiquei um pouco na dúvida e queria entender melhor como a entrada de novas costureiras no Mulheres do Sul Global, se é tipo vocês atualmente que vão diretamente nelas, se ainda passa por um intermédio da outra organização que você tinha falado, ou se também elas procuram. Queria entender um pouquinho isso. E como é o processo de criação das peças? Assim, é coletivo, não é? Algumas peças, alguma costureira que traz a ideia e vocês colocam em prática? Como é um pouquinho? Tá, primeiro sobre a entrada, né? Quando eu comecei, foi através da Caritas, que é essa organização que faz a acolhida dos refugiados, e eu fui me dando conta que, como o imigrante refugiado tem várias questões complexas, especialmente em relação à condição dele como refúgio no Brasil, que envolve todo um assessoramento jurídico e tal, e eu, começando a minha história, eu não tinha uma estrutura robusta de advogado, nada disso, para me ajudar nessas pontes. E acho que todo mundo que tem um pouco de experiência, né, seja como voluntariado, entende que quando a gente trabalha com um público em extrema situação de vulnerabilidade social, esse público, ele olha para você como se a gente pudesse salvar essas pessoas de todos os problemas. Então, assim, no começo eu recebia pedidos assim, eu não consegui trazer minha filha que está no Congo, você pode me ajudar? Eu quero ir para a França, porque agora eu estou aqui no Rio, mas a minha família que estava no Congo conseguiu ir para a França. Então, assim, várias questões em que a gente é consumido. Isso eu tive muita clareza quando eu comecei o meu negócio, que era, eu não estava numa posição de ONG, né, uma posição assistencialista de captar recursos para distribuir os recursos. Eu tinha muita clareza que eu queria trabalhar a questão de gênero, empoderamento de mulheres através da costura, que tinha todo um passo a passo, capacitação e tal. Então, essas pessoas precisavam chegar para mim com esse direcionamento. Então, acho que a coisa mais acertada que eu fiz foi fazer parceria com as agências internacionais que cuidam da acolhida dos refugiados no Rio, e que principalmente tem esse braço de assessoramento jurídico, porque isso é super importante. As pessoas trazem questões para a gente, eu não consegui renovar o meu protocolo que envolve Polícia Federal, questões assim, que eu não tenho capacidade técnica, nem financeira, nem do meu conhecimento, assim, para poder assessorar. Então, quando a gente trabalha com a chancela, né, dessas organizações, eu consigo chegar na minha missão de uma forma muito mais tranquila, porque é isso, né, você acaba
recebendo todo tipo de problema, porque essas pessoas são carentes em tudo, mas eu sempre tive muito foco que o que eu posso fazer é através da costura, o que eu me propus a fazer tem esse direcionamento. Então, a gente recebe, quando eu inaugurei o espaço 7 meses atrás, voltei na Caritas e falei, olha, agora eu consigo rodar uma capacitação com 15 mulheres. Chegou uma lista, a gente recebeu todo mundo e começou a trabalhar com ela, e assim vai. Tem um boca a boca muito forte, né? Porque todo mundo, a comunidade se conhece, vai colocando e tal. Então a gente, agora, especialmente nesse período da pandemia, nossa, assim, vem a costureira e fala, mas o meu filho não está trabalhando, meu marido não está trabalhando, tem alguma coisa que possa fazer? Então, assim, a equipe, de repente, todo mundo foi aprendendo uma outra atividade, porque a gente foi recebendo essas indicações, mas num contexto de emergência. Mas eu estou muito ancorada de que toda a seleção, né, a chegada dessas novas integrantes no Mulheres do Sul Global é através de indicação dessa e acompanhamento, trabalho em conjunto com essas organizações que têm experiência com refugiados. Respondendo a outra pergunta sobre a criação dos produtos, né? A gente se colocou muito num lugar de serviço, né? Coloquei para as empresas, olha, eu sou um ateliê de costura, tudo que entra numa máquina de costura a gente consegue desenvolver, mas a gente tem alguns critérios. Você tem que fazer um pedido numa quantidade específica, 100 unidades, 1000 unidades, porque é isso que dá volume para a gente poder manter uma equipe recebendo e trabalhando. Então, a gente foi, ao longo do caminho, a gente aprendeu a fazer várias coisas com vários tipos de materiais, mas no começo, a gente fez uma oficina de design criativo com profissionais da moda, e a nossa primeira coleção foi toda dedicada para gastronomia, mas foi muito pensado assim também. Elas desenharam os primeiros croquis das roupas de chefe, por exemplo, os aventais, mas tudo muito, o jogo americano e guardanapo, por exemplo, era porque era quadrado e era fácil. Então, assim, o foco nosso não é criar produtos, a gente não tem essa... O foco é como tudo que pedirem para a gente fazer, a gente vai ter profissionais específicos que têm autoridade nisso, assessorando a gente, o que a gente vai entregar é uma costura bem feita. É você virar o avesso da peça e ela tá com uma costura inglesa, ela tá com um acabamento bem feito. Então, toda a nossa energia, ela tá em serem boas profissionais com bom acabamento. A criação do produto, assim, é muita oportunidade, né? A gente tem um banner, o que dá para fazer com esse banner? Vamos fazer uma necessaire? Aí a gente tem os profissionais que são os professores dos cursos, que também são os designers de produto. Então, é um pouco esse o jogo. E a energia, de novo, toda voltada para serem boas costureiras. Como é que a gente entrega um bom acabamento? Sim, sim. Obrigada. E, gente, eu vou encaminhando para as 2 últimas perguntas aqui. Talvez vocês possam se dividir, você, Manu e a Lai, para responder, que é a primeira pergunta. Como poderemos fazer esse processo de conscientização popular de que o preço caro é, de fato, um preço justo? E a outra pergunta seria, quais foram os desafios que vocês enfrentaram durante a construção do projeto de vocês? Caramba, cada uma escolhe uma, é isso? O microfone dela mutou. Nai, tá mutada. Gente, meu microfone tá meio doido. Eu falei que é mais ou menos livre mesmo, se vocês respondem a pergunta que vocês se sentirem chamadas para responder, mas pela questão do tempo mesmo, que já é mais ou menos 6h30. E se vocês tiverem mais questões, vocês podem mandar para a gente, que a gente pode encaminhar para elas, e elas respondem para a gente depois. Pode começar, Manu. Você sempre joga para mim. Vou tentar responder as duas rapidinho. Eu acho que essa questão da conscientização do preço, ele é muito posicionamento, né? Eu tenho uma postura, assim, de trabalho, e porque acho que o ponto aqui é, assim, o que o meu trabalho me ensina, né? Quando eu comecei a ouvir as histórias das mulheres refugiadas, enfim, as histórias das mulheres que fazem parte do Mulheres do Sul Global, e aqui eu não estou falando só das refugiadas, mas as delas me impactaram muito, assim, que eram histórias muito muito disruptivas, assim, sabe, que envolve um tipo de violência e, assim, que não tem como voltar atrás, sabe,
coisas que eu nunca tinha tido experiência, como estupro, estupro por parentes, essa coisa de você chegar num outro país, o que você negocia na fronteira, né? Ou vem você fazer sexo comigo, ou vem sua filha de 11 anos de idade. Então, assim, aquilo me rasgou por dentro de uma tal maneira que me colocou nesse lugar, assim, muito, muito pé no chão, sabe? Com toda a minha postura de conduzir o meu trabalho, assim, ter muita clareza do que eu estou defendendo quando eu me apresento uma necessaire, sabe assim? E essa questão do preço, né, de posicionamento, de modo geral, eu acho que está muito vinculado para mim a um processo de comunicação não violenta. Eu tento resgatar, assim, dentro de mim, todos os dias e todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar sobre o meu trabalho, que com muito carinho, assim, sabe? Até as coisas mais duras e mais difíceis. Que é isso, assim, esse mercado têxtil, ele é tão marginalizado, ele é tão desleal com os profissionais que fazem parte dele, que a vontade é da gente partir para uma guerrilha. Só que eu não acredito que isso vai trazer resultados. Então, acho que essa questão do preço, ela vem desse mesmo lugar, né, da defesa do meu trabalho. A gente está muito seguro do que a gente é. Às vezes o que está ali na mesinha é uma necessaire com uma etiqueta dizendo quem você é. E aí vai vir essa coisa, mas está caro para uma necessaire, não sei o quê, mas você sabe quais foram as etapas para chegar até ali. Então tem que ter muito jogo de cintura, tem que estar muito preparado para se apresentar, para eu não diria nem vender, mas é você defender o que é isso que você está fazendo e colocar nesse lugar de, eu repito, é um mantra, meu preço é justo e coerente com a minha entrega de inovação social. Ponto. Eu repito isso para todo mundo e sustento. E assim, é difícil, às vezes a gente está desesperado, quer fechar por qualquer preço, porque não tem... porque precisa ter projeto, porque precisa executar alguma coisa, então é intenso. Mas eu acho que essa via da comunicação não violenta. E por fim, a outra pergunta que era os desafios. Eu acho que o desafio mais, estou curiosa para ouvir a Lai também, o desafio mais dolorido é a parte do investimento, né? Porque assim, quando eu comecei o meu trabalho, eu comecei com a cara e com a coragem, com R$0, e as coisas foram acontecendo. Então, assim, e até hoje a gente nunca foi brindado com nenhum edital, a gente ganhou alguns prêmios que tinham dinheiro, mas nos momentos que esse dinheiro chegou, foi muito para pagar incêndios que já estavam rolando. Então, assim, a gente ter uma motivação muito forte, né, uma bandeira muito forte para levar um trabalho sério à frente e não ter recursos para isso, sem dúvida, é o maior desafio, acho que de qualquer iniciativa, seja de uma ONG, seja de um projeto, seja de um empreendedorismo social. E como que a gente vence isso? Eu acho que é com muita perseverança, é abrir mão de muita coisa, de falir, de realmente ter 22 centavos na conta e viver um dia de cada vez. Eu acho que essa perseverança faz parte do DNA de qualquer trabalho. E só uma última pergunta aqui, eu não tenho trans, e não porque, enfim, não aconteceu ainda de receber uma indicação, e eu acho também que é bem delicado essa coisa da gente. Vou dar um exemplo para vocês. Teve uma ocasião que eu acompanhei de um curso de empreendedorismo dedicado, não foi meu, eu fui como uma consultora, assim, para poder falar um pouquinho da minha experiência de ensino para esse segmento. E nesse grupo tinham mulheres refugiadas e mulheres trans. Depois, no final do curso, eu fui na formatura e eu ouvi dos instrutores que foi super difícil ter esses dois públicos no mesmo espaço, porque o grupo trans demandava uma atenção super diferenciada. E o exemplo que eles me deram foi que, por exemplo, o curso começava às 8 da manhã. E aí tinham dois perfis tinha as venezuelanas, por exemplo, que tinham alguns atrasos, né, em questão de educação, tinham muita dificuldade de acompanhar o ritmo das aulas, por uma questão de não estar assimilando o conteúdo, de ser muita novidade, de serem pessoas que ainda não tinham sido colocadas nesse lugar de empreendedorismo. E tinha o grupo trans, por exemplo, que ficava dormindo porque passava a madrugada toda fazendo programa na rua. E, ao mesmo tempo, os instrutores tinham que adequar essas agendas nas rodas de conversa, isso precisava ser dito, né? Então, assim, foi bem desafiador, assim, ouvir esse relato, entre outros,
E eu me pergunto, assim, que quando for a oportunidade de ter, eu também tenho que me preparar. Um parênteses, hoje eu estou com uma integrante que ela tem uma deficiência auditiva. E está sendo uma super novidade, porque a gente está trabalhando no ateliê e todo mundo de máscara. E a gente vai ter que fazer essa máscara adaptada por conta dela, porque ela faz leitura labial. E tem todo um trabalho, assim, que ninguém está preparado. E eu confesso, eu também não estava preparado para poder... Eu tenho que aprender a lidar com ela. A gente, para poder chamar a atenção dela, a gente precisa tocar nela. Então, assim, são várias jornadas de aprendizagem ao longo do processo em que a gente precisa estar muito preparado e muito disposto a dar certo para poder acolher todo tipo de desafio, né? Porque são desafios que são colocados para a gente realmente aprender e crescer com isso. Tá bem. Então, respondendo também as perguntas, acredito que realmente, como a Manu colocou, esse desafio financeiro é um fator bastante complicado, né, quando você gere um projeto dessa forma. Por exemplo, como o Costureira trabalha com feiras, nem sempre tem feiras. Então, e agora, como é que a gente vai conseguir vender para conseguir manter essa renda e tudo mais? Por mais que a gente tenha as nossas ecobags sendo vendidas em um ponto fixo, é uma loja de outra pessoa, ela tem uma infinidade de produtos, né? E o nosso é um que está ali, então não é algo que vai bombar todos os meses, que vai dar para você manter essas mulheres. Então, realmente, é bastante complicado. A gente foi agraciado a alguns editais, o dinheiro geralmente ele volta, né, para o investimento das mulheres, do ateliê e etc. E realmente ajuda bastante a custear tudo isso. E o outro desafio é realmente das mulheres e de todas as situações que elas passam. Por exemplo, teve uma vez que uma mulher entrou em contato com a gente falando que ela não ia poder ir nesse dia porque o pai dela não tinha deixado ela sair de casa. Então, é uma situação que você não imagina que vai acontecer já para uma mulher maior de idade, enfim, e você tem que saber conversar com ela, entender o que está acontecendo e tudo mais, e também não interferir muito na vida dela. É uma linha muito tênue que você precisa saber lidar. Então, são esses desafios, assim, sabe? Você escutar que uma das suas mulheres está sofrendo algo dessa forma é muito complicado. Quanto à questão do preço, acho que vai muito dessa comunicação também, é você saber o produto que você está vendendo. Saber que não foi fácil para o produto estar ali, não foi fácil para as mulheres, toda a história delas. Então, geralmente, quando a gente vai apresentar os nossos produtos, a gente fala primeiro das mulheres, né? A gente costuma dizer que as mulheres, elas são a base do Costureira, elas são o rosto do negócio. Então, a gente começa apresentando as mulheres, quem elas são, para depois falar desse preço. Não é também tentando encantar um cliente para esconder isso, mas a gente sabe do tecido que a gente usa, da qualidade do produto e etc. Quanto às mulheres trans, no Costureira não tem, mas porque também a gente nunca recebeu nenhuma inscrição. A entrada de novas costureiras no Costureira ela funciona dessa forma. As mulheres procuram a gente faz uma entrevista com elas, a gente fica com um banco de dados, porque a gente quer realmente aumentar, né, esse quantitativo de costureiras, mas a gente não recebeu nenhuma inscrição dessa até o momento. E é isso. Voltei, gente. Eu tive um probleminha no computador e aí eu não conseguia me desmutar lá, então vim para o celular. E foi uma enxurrada de perguntas, estava acompanhando aqui tudinho, né? Um debate muito enriquecedor. Queria agradecer vocês duas por terem se disponibilizado para estar aqui com a gente, darem um pouquinho do seu tempo para o Engaja Mundo, para a gente conversar. E foi uma troca muito importante para a gente também entender a própria relação, né, de gênero com outros debates que a gente nem sempre consegue enxergar, mas que a gente está fazendo essa força para tentar entender o que há além do que os nossos olhos veem, né, além do aparente. Então, a gente queria agradecer vocês mais uma vez, a gente vai ficando por aqui, e a gente também espera que outras parcerias surjam, né, a partir disso. Vamos ficar próximas para que esses projetos eles se encontrem mais vezes.
E também queria lembrar que a galera que participou, a gente tem um formulário de avaliação que está no chat, aqui no bate-papo, a gente vai enviar depois nos grupos, e a gente também vai enviar para vocês duas, Manu e Lai, para a gente poder ter uma noção se deu certo, se não deu certo, o que a gente pode mudar, onde a gente muda. E é isso, muito grata, muito obrigada, o GT Gênero e o Engajamundo agradecem de coração. Obrigada, meninas, eu adorei. Eu